meio da aristocracia anglicana norte-americana, a providência divina chama uma mulher para mudar os rumos da educação nos Estados Unidos. Ela funda uma congregação sobre a rocha inabalável da Eucaristia, à sombra da qual florescem os carismas e se solidificam as obras de Deus. Meu nome é João Pereira Júnior e você está no canal JP Júnior, um canal católico que conta a história de vida dos santos, eventos e notícias de nossa igreja. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like e seu comentário. Ainda tenho muitas histórias de outros santos para contar para você. O ano de 1774 marcou profundamente a história dos Estados Unidos da América. Foi neste glorioso ano que começaram as insurreições que terminariam na independência daquele país. Foi justamente no dia 28 de agosto de 1774 que nasceu Elizabeth Anna Bailey, em Nova York, filha do famoso médico Richard Bailey e Catherine Charlton. Seu avô materno era pastor da igreja episcopal em Nova York e foi nessa igreja que Elizabeth foi batizada. Elizabeth era uma menina feliz, fiel observante dos preceitos ensinados pelo seu avô pastor. Tudo corria da melhor forma possível. Seu pai, sempre muito ocupado com a sua profissão, dava pouca atenção à filha e até mesmo à esposa. O bem mais precioso de Elizabeth foi-lhe tirado pouco depois que ela completou 3 anos de idade. Sua mãe Catarina faleceu repentinamente. Seus dias felizes e ensolarados tornaram-se tristes e acinzentados. Dr. Bailey, pai de Elizabeth, ainda muito jovem, contraiu um segundo casamento. A madrasta sempre demonstrou que não lhe queria muito bem. A menina sentia-se abandonada, apesar dos esforços de seu pai de tentar suprir a falta de sua mãe. Por tais circunstâncias, Elizabeth, aos 8 anos de idade, foi enviada à fazenda de seu tio paterno para viver em companhia de seus primos. Esse período passado num ambiente tranquilo no campo determinou a formação de seu caráter contemplativo e decidido. Sozinha e sentindo-se infeliz, Elizabeth buscou nas Sagradas Escrituras o consolo tão desejado. Abriu-se aos valores espirituais e às leituras religiosas. Aos 16 anos de idade, Elizabeth voltou para Nova York. O vício e a graça de sua juventude, a distinção da fisionomia e a nobreza do porte fizeram com que, em pouco tempo, sua presença se tornasse muito requisitada nas reuniões da sociedade nova-iorquina. Aos 20 anos, Elizabeth viu-se apaixonada pelo bem-sucedido comerciante William McGee Seton. Casaram-se em 25 de janeiro de 1794 e os primeiros 8 anos do casal transcorreram com prosperidade e foram agraciados com 5 filhos: William, Catherine, Richard, Rebecca e Anna. Muito religiosa e caridosa, Elizabeth participava das atividades promovidas pela Igreja Anglicana e se preocupava com os sofrimentos do próximo. Doía-lhe sobremaneira ver as agruras pelas quais passavam as viúvas pobres. Para lhes dar assistência, organizou em união com outras damas ricas uma associação caritativa. A jovem senhora Seton não podia imaginar que dentro de poucos anos estaria em situação análoga à daquelas mulheres. Entre os muitos contatos comerciais que William Seton mantinha com a Europa, figuravam os irmãos Antônio e Filippo Filippi de Livorno, com quem tinha feito sólida amizade. Assim sendo, os Seton
combinaram de hospedar-se em casa dos Filitti durante o tempo que ali passassem. A vida corre tranquila para os Seton até que os negócios da família são atingidos por uma violenta crise financeira. Perdem tudo, bens, móveis e imóveis, as dívidas se amontoam e, como consequência, Sr. William Seton adoece gravemente de tuberculose. Foi nesse tempo de contratempos que os Seton receberam esse convite providencial dos amigos italianos da família Filitti, e eles partem para a Itália em busca de dias melhores e da saúde do Sr. Seton. Elizabeth chega a Livorno, na Itália, com ele e a filha mais velha, então com 8 anos de idade, apelidada Aninha. Aos olhos dos familiares e amigos, essa viagem parecia uma loucura. Entretanto, cada um daqueles dias constituía um trecho do longo caminho traçado pela providência para conduzir Elizabeth à Igreja Católica. Poucos dias depois de chegar a Livorno, na Itália, em dezembro de 1803, William Seton veio a falecer. Viúva e com 5 filhos, Elizabeth ergue a cabeça e, com uma fé inabalável, decide permanecer na casa dos italianos. Num domingo, a esposa de Antônio Filitti, chamado Amabilia, convidou-as a assistir à missa na igreja da Annunziata. Ao entrar no templo sagrado, Elizabeth se sentiu tocada no mais fundo da alma. Reinava certa penumbra no recinto. Em torno do altar, muitas pessoas recitavam o rosário cheias de devoção. O olhar maravilhado de Elizabeth percorreu as obras de artes que embelezavam o ambiente. Entalhes em madeiras, bonitas pedras de diferentes cores, pinturas representando cenas da escritura. Ao sair dali, ela escreveria em seu diário: "Não se consegue ter uma ideia de como é tudo isso por meio de uma simples descrição." Depois desse dia, Elizabeth sentiu uma mudança em seu interior. O que havia nos templos católicos para atraí-la tanto? O testemunho de fé daquela família italiana foi aos poucos transformando os sentimentos de Elizabeth. Tudo parecia correr bem, sem grandes novidades, e foi nesses dias que recebeu a notícia do falecimento do seu pai, Dr. Bainer. Entre visitas a igrejas e outros monumentos, transcorreram os dias aprazados para a volta a Nova York. No entanto, por motivos técnicos, a partida do navio foi adiada. Os Filitti aproveitaram esse tempo para instruí-la ainda mais na fé, expondo-lhe a doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia. Elizabeth ficou encantada com a ideia de poder encontrar-se com Nosso Senhor Jesus Cristo nas sagradas espécies. Alguns dias mais tarde, Deus lhe enviaria uma graça sensível para fazê-la acreditar nessa sublime verdade da fé. Em companhia da família Filitti, ela assistia à Santa Missa na igreja da Madonna della Grazie, em Livorno. Quando o celebrante estava elevando a sagrada hóstia após a consagração, alguém se ajoelhou ao lado de Elizabeth. Ele disse ao ouvido: "Aí está o que se chama presença real." Arrebatada por tais palavras, ela inclinou-se cheia de veneração e pela primeira vez adorou a Jesus na Eucaristia, enquanto tentava conter as lágrimas. Pouco a pouco, o catolicismo vai atraindo e cativando o coração de Elizabeth. Sentia-se atraída pelos sacramentos da reconciliação e principalmente da Eucaristia. Elizabeth
depois de uma longa estadia na Itália, retorna aos Estados Unidos e lá revela sua intenção de tornar-se católica, assim como seus filhos. Começava para Elizabeth uma de suas mais árduas lutas espirituais. Abandonar o anglicanismo significava renunciar à religião da qual nascera e vivera até então. Mas Jesus Eucarístico a atraía à Igreja Católica. Muitos de seus familiares e amigos dão-lhe as costas e começam a desprezá-los. Na quarta-feira de cinza de 1805, diante do tabernáculo da igreja de São Pedro, Elizabeth tomou a decisão irrevogável de fazer-se católica com seus 5 filhos. 10 dias depois, em 14 de março, fez sua profissão de fé na mesma igreja. Na festa da Anunciação, em 25 de março, realizou-se o seu mais ardente desejo. Recebeu a primeira comunhão. Logo após o recebimento dos sacramentos, a família Seton sente-se imensamente feliz e revigorada na fé. Apesar das dificuldades, Elizabeth sempre manteve um bom diálogo com os membros da Igreja Episcopaliana. Nesse tempo, Elizabeth estava com 29 anos e um novo vigor tomou conta do seu coração. Era o Espírito Santo que suscitava seus desejos em seu coração. Por aquele tempo, as crianças católicas não tinham acesso às escolas e, na maioria das vezes, eram obrigadas a mudar de religião. Seria preciso urgentemente criar-se escolas paroquiais para atender aos irmãos e filhos dos irmãos na fé. Assim, ajudadas por outras jovens generosas, dá início às primeiras escolas católicas paroquiais. Seguindo a orientação de Dom John Carroll, arcebispo de Baltimore, e unindo-se a uma amiga de fé chamada Cecília da Filadélfia, Elizabeth decide fundar também uma escola para mulheres e, aos poucos, vai reunindo em torno de si um pequeno grupo até que no dia 1º de junho de 1809, em Baltimore, Maryland, esse pequeno grupo de mulheres vestiu o hábito religioso daquela que seria a primeira congregação feminina norte-americana, as Irmãs da Caridade de São José. Essa instituição cresceu com rapidez, de modo que já no ano de 1812 obteve a aprovação canônica para seguir as regras de São Vicente de Paulo. Esta escola de Baltimore é considerada um marco que muito contribuiria nos anos seguintes para a expansão da Igreja Católica naquele país. As escolas paroquiais foram sendo criadas em todas as cidades e assim todas as crianças e adolescentes teriam direito à educação gratuita e sem distinção de credo. A forma como Santa Elizabeth se entregou pela obra e os testemunhos de vida cristã que dava, deixava quem quer que a conhecesse uma impressão duradoura e hoje são mais de 10.000 a serviço da educação cristã. Com apenas 47 anos e cheia da graça divina, tomando em suas mãos o Santo Terço, companheiro inseparável de sua caminhada, sente-se enfraquecida fisicamente e pouco a pouco vai percebendo que sua vida está no fim. Une-se em oração com todas as irmãs e também com seus filhos. Por algumas horas, permanecem em oração. Em seus últimos momentos, pronuncia os sagrados nomes de Jesus, Maria e José. Recebe os santos sacramentos e, reconciliada com Deus e com os irmãos, entrega sua alma ao Senhor. Quanto aos seus filhos, todos viveram e morreram como bons católicos. Nina foi noviça na congregação de sua mãe e faleceu aos 17 anos de idade.
logo após emitir os votos. Os dois filhos, Richard e William, alistaram-se na Marinha. O primeiro morreu aos 25 anos. William casou-se e teve 7 filhos, dentre os quais um seria arcebispo. Catherine fez-se religiosa na congregação fundada por sua mãe. Rebeca expirou nos braços de Santa Elizabeth, tendo apenas 14 anos de idade. De fato, com o advento de sua morte, ocorrida no dia 4 de janeiro de 1821, Mate Seton, como era chamada, não foi esquecida. Em 1840, iniciou-se o processo canônico de beatificação. Em 17 de março de 1963, Elizabeth tornou-se a primeira cidadã beatificada dos Estados Unidos pelo Papa João XXIII, que a declarou bem-aventurada, e em 14 de setembro de 1975, o Papa Paulo VI a canonizou. Amados irmãos e irmãs, e assim concluímos mais uma história de vida de uma grande santa de nossa Igreja. Seu exemplo e seu testemunho atravessam gerações e engrandecem seus descendentes. Você já conhecia a história desta santa? Conhece alguém que é devoto dela? Deixe aqui a resposta nos comentários, que eu quero saber. Que o testemunho de Santa Elizabeth Seton nos inspire. Deus abençoe a todos. Santa Elizabeth Ana Baile Seton, rogai por nós.